Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez estaremos resumindo o episódio 10. Se você já gosta de resumo de anime, já deixa o like e bora pro vídeo. O episódio começa exatamente onde o anterior parou, com a Junhee conversando com Sung na praça. Eles começam a andar e a Junhee comenta que ele mudou muito nesses últimos meses. Já ela não mudou nada. O Sung fala que experiências afetam pessoas de formas diferentes. A Junhee diz que ela tentou superar o seu medo das dungeons, mas não funcionou. Ela continua sendo uma medrosa. Ela fala que escolheu de propósito fazer somente raids de ranking D e E, mesmo sendo uma healer de ranking B. E foi numa dessas dungeons que ela acabou conhecendo Sung, e desde então ela vem curando ele. Como Sung é alguém tão esforçado e mesmo se machucando muito, ele não desiste, isso fez com que a Junhee quisesse ficar ao lado dele. Ela devolve a pedra mágica que ele entregou para ela lá na dungeon dupla e diz que vai se aposentar da vida de caçadora. Ela fala que vai voltar para a casa dos pais e diz para o Sung passar lá qualquer hora, que ela vai mostrar a região para ele. O Sung fala que quando o dia chegar, ele vai convidar ela novamente para eles comerem juntos. Com isso, a Junhee se despede e vai embora. Tá aí para as pessoas que acharam que eles seriam um casal, infelizmente não. Rola um flashback do Sung conversando com aquele loirinho da Associação de Caçadores. Ele comenta que não acredita que um ranking E como ele tenha derrotado Kang, mas mesmo assim ele vai dar um conselho. É melhor ele tomar cuidado. O Sung pergunta o porquê, e ele responde que por ser um dos sobreviventes do incidente envolvendo o Hang, pode ser que o irmão mais novo dele, o Dung Sunk, esteja de olho neles. Ele não se importa com os detalhes. A única coisa que importa é que o irmão dele morreu e os dois sobreviveram. O loirinho comenta que a lei não tem como lidar com caçadores de ranking S. Em resumo, ele é um monstro que os monstros temem. E antes de ir embora, ele recomenda que eles peguem as suas famílias e deixem o país. Depois da abertura, nós cortamos para o Sung e o Yujinho se preparando para começar as raids. Só tem um problema: quem é aquela gente? O Yujinho explica que para completar a cota de caçadores necessários para fazer as raids, ele contratou caçadores que por algum motivo não conseguem lutar ou que estão começando. O Sung repara que uma das pessoas ali é colega de classe da sua irmã, ou seja, o Yujinho chamou até menores de idade. Ele comenta que não é ilegal, desde que eles tenham despertado como caçadores. Ela vai até os dois e fala que é mais que qualificada para participar. O Sung pergunta se ela tem alguma experiência e ela fala que não. Ele diz que tudo bem, já que eles não vão nem precisar entrar no portal. O Sung anuncia que vai começar a raid, e um rapaz de boné pergunta se eles vão entrar sozinhos mesmo, também perguntando se o pagamento de 3 milhões é real. O Yujinho confirma, são 3 milhões para cada raid completada. Mas ele fala que tem uma regra, é proibido comentar com alguém sobre os negócios deles. Caso alguém descumpra essa regra, ele terá que pagar uma multa de 30 milhões. Eita multa pesada da porra. Nós cortamos para o Sung e ele tá com a pedra rúnica que ganhou ao vencer o Kang. Na sua descrição, fala que para obter a habilidade furtividade, basta quebrá-la. Ele faz e consegue a skill. O Yujinho aparece vestindo uma armadura que parece que tem o dobro do tamanho dele. Ele comenta que precisa ter um mínimo de preparo antes de entrar, né? O Sung só com um dedo consegue derrubar ele no chão e fala para ele tirar logo essa armadura. Depois nós vemos os dois em frente ao portal, prontos para entrar. Detalhe que o Yujinho manteve o capacete. Os dois entram. Um grupo de caçadores contratados pelo Yujinho fala que eles vão entrar numa furada, indo sozinhos numa dungeon. Mas que se dane, né? Não é problema deles, já que eles já receberam o pagamento. Um tempo depois, o pessoal está comentando que já se passaram 1 hora desde que eles entraram. Um grupinho de caçadores normalmente demora umas 2 horas para completar uma raid, então eles ainda têm tempo. Mas é só falar que o Yujinho e o Sung saem do portal. O pessoal fica boquiaberto. O Yujinho fala que está indo para o próximo portal e a meta deles é fazer 3 por dia. É mostrado os dois dentro de uma das dungeons e a dinâmica é basicamente essa. O Sung ganha tempo para o Yujinho ir coletando as pedras mágicas. Quando ele termina, o Sung vai e dá cabo do boss. E eles vão completando as dungeons uma por uma. Numa dessas, o Sung utiliza a skill de furtividade para acabar com alguns lobisomens. E ao terminar, ele é notificado que a sua skill de dash subiu de nível. O Yujinho fala que o Sung pode descansar que ele vai coletar os drops dos monstros.
O Sung se senta e verifica que ele possui pouca mana para usar todas as suas habilidades, então ele precisa distribuir mais pontos em inteligência. O Sung comenta que agora ele provavelmente está entre um ranking A e um ranking B, mas mesmo assim ele não acha que é capaz de voltar àquela dungeon do castelo demoníaco. Lembra aquela onde ele enfrentou o Cerberus? Ele recebe uma notificação dizendo que ele atingiu o nível necessário para fazer a missão de troca de classe. Nós cortamos para a guilda dos Tigres Brancos, aonde um rapaz do escritório vai falar com seu chefe. Ele entrega um papel e nele está escrito que alguém está pagando 150 milhões por portais de ranking C. O cara verifica quem é e descobre que é o nosso menino Yujinho. Ele pensa que é muito exagero um riquinho ficar brincando de caçador. Desse jeito ele vai acabar deixando as suas contas no vermelho. O gerente repara que em todas as raids o time é o mesmo, o Yujinho e o Sung. E ele se recorda de já ter ouvido o nome do Sung em algum lugar. Voltando para a guilda, o gerente desconfia que o Sung tenha tido um segundo despertar. E ele explica para o seu assistente o porquê ele acha isso. O Sung esteve presente em 3 grandes incidentes recentes e sobreviveu a todos. Só pode ter sido por causa de um segundo despertar. O assistente dele pergunta aonde eles estão indo e o gerente fala que eles vão recrutar um novo caçador. Os dois chegam em um dos portais que o Yujinho comprou. A amiga da irmã do Sung fala que ali é proibida a entrada de civis. E os dois dão a desculpa de que viram o portal e ficaram curiosos. O gerente pergunta se ela faz parte do time e ela responde que sim. Ao olhar o grupo que o Yujinho recrutou, o gerente já saca na hora que o Sung deixou todos do lado de fora para poder enfrentar a dungeon sozinho. E ele fica mega empolgado, porque ele acredita que fez um grande achado. Os dois se despedem da garota. Um dos caçadores anuncia que o Sung voltou e eles se preparam para sair. O Sung pergunta para o Yujinho sobre a programação deles para o dia seguinte, dizendo que lembrou que tem um compromisso, perguntando se ele pode tirar um dia de folga. O Yujinho fala que tem mais 2 portais reservados e que pode segurar ele por mais 2 dias. Com isso, eles decidem adiar as raids de amanhã. Nós cortamos para o Mago Vermelho tendo um pesadelo, com aquelas formigas gigantes da ilha do primeiro episódio. Acordando assustado em seu escritório, ele pega uma papelada que estava em cima da sua mesa e nós vemos que se trata de um plano ultra secreto para uma missão de reconhecimento na ilha de Jeju. Voltamos para o Sung se despedindo do Yujinho, e ele é abordado pelo gerente e seu assistente que perguntam se eles podem conversar. Eles vão a uma cafeteria, somente ele e o Sung, o assistente fica do lado de fora. O gerente começa o seu discurso. Ele fala que o Sung já deve conhecer a guilda dos Tigres Brancos, e vai direto ao ponto. Ele pergunta se ele quer entrar na guilda, prometendo pagar o dobro que o Yujinho está pagando para ele. O cara estava todo confiante de que o Sung ia aceitar sua proposta. O Sung pergunta se ele sabe quanto que vale o prédio dos Tigres Brancos, e ele fala que em torno de 50 bilhões. O Sung fala que o edifício que a construtora do pai do Yujinho está fazendo tem o valor de mercado de 30 bilhões, e é esse o valor que eles estão lhe oferecendo atualmente. Ele tem todos os documentos caso ele duvide. O gerente fala que ele não tem autoridade para fazer uma proposta desse patamar, mas ele pode tentar falar com os seus superiores. O Sung já corta ele e começa a se levantar para ir embora. O cara foi afobado e devia ter pesquisado o quanto o Sung estava ganhando. Antes de ir embora, o Sung pergunta como que o gerente ficou sabendo dele. Será que ele teria espionado ele todo esse tempo? O Sung usa sua habilidade de furtividade para sumir e faz um corte na bochecha do gerente, que percebe a habilidade e conclui que é por isso que a construtora do pai do Yujinho está pagando tanto pelo rapaz. Ele se desculpa por ter espionado o Sung, mas se justifica dizendo que houve um atraso no treinamento dos caçadores novatos, devido à escassez das dungeons de ranking baixo, e por lei eles não podem participar de raids de ranking alto. Devido a isso, ele viu que alguém estava comprando muitos portais de ranking C e foi verificar, chegando assim no nome dele. O Sung pergunta quem mais sabe sobre ele, e o cara responde que só ele e seu assistente. O mesmo fala que não quer mais ninguém indo atrás dele, e se souber de alguma coisa, os primeiros suspeitos serão eles dois. O gerente fala que vai garantir que mais ninguém saiba dele. O Sung reaparece sentado. Ele pede desculpa por ter causado problemas para ele ao comprar praticamente todos os portais de ranking C, mas infelizmente vai ter que continuar assim por mais algum tempo. Por isso Sung oferece um acordo. Ele está disposto a vender 3 portais de ranking C para ele,
Com isso, a guilda não vai ficar sem portais desse rank. O gerente pergunta por quanto, e o Sung fala que é 300 milhões cada. O gerente se assusta com o preço e pergunta se não pode fazer por 200 milhões. O Sung concorda, e eles fecham um acordo, 3 portais de ranking C por 600 milhões no total. O Sung pede para ele transferir o dinheiro até o final do dia. Antes de ir, o mesmo tem um presente para o gerente. Ele pede para ele fechar os olhos e abrir a boca. E que parada é essa aí, Sung? Lá ele? Bom, o cara faz isso e o Sung lhe dá uma poção de cura. O gerente pergunta se o Sung confia nele agora, já que ele lhe mostrou tantas coisas. E o Sung fala que somente enquanto ele estiver mantendo seu segredo, e vai embora. O assistente entra na cafeteria e pergunta se deu tudo certo. O gerente fala que esse maluco vale muito mais do que ele imaginava. No outro dia, enquanto o Sung arrumava sua mala, o Yujinho fala por telefone que o dinheiro já foi depositado e pergunta como que ele conseguiu vender esses portais que eles iam cancelar. O Sung fala que é segredo. Lá na guilda dos Tigres Brancos, o assistente mostra para o gerente que haviam muitos outros portais de ranking C disponíveis. O Yujinho tinha comprado somente aqueles 3. E ainda por cima, eles estão valendo 70 milhões. Ou seja, 530 milhões mais barato. Basicamente, o Sung passou a perna nele. O gerente recebe uma mensagem do Sung dizendo que agora eles estão quites, e vai esquecer que ele o espionou. O gerente fala que pelo menos ele conseguiu o contato do Sung. Nós cortamos para ele dirigindo um carro em direção ao horizonte, na intenção de fazer essa tal missão de troca de classe. Com isso, o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do episódio 10 de Solo Leveling. O que vocês acharam? Bom, nesse episódio nós vimos que por mais que o Sung tenha tentado manter a sua discrição, né, tentar se manter ali no anonimato, ainda assim teve gente que conseguiu achar ele. Sabendo disso, agora ele deve tomar o dobro de cuidado. Bom, infelizmente as raids com o Yujinho vão ter que esperar, né? O Sung tem essa tal missão de troca de classe para fazer. No próximo episódio nós vamos ver do que se trata. Esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Não esquece de conferir a playlist com os outros episódios. E então é isso, até a próxima e tchau!